Muito boa noite. Mais um domingo, mais um aprendizado renovado. Cá estamos nós em busca desse conhecimento, né? Hoje seria a nossa irmã Tereza Cristina, mas ela teve problema. Ela fraturou um dedo do pé, a tia fraturou o fêmur, então ela está, coitada, vivendo um problema familiar e não pôde vir mais uma vez, né? Porque, inclusive, a Valéria, semana passada, falou que seria ela hoje. Mas vai ficar para uma outra oportunidade, né? Ela falou até que ia ver a Sueli falar, né, Sueli? Ela falou que talvez viesse, mesmo que não fosse para falar, mas que ela para aprender, né? Então vamos buscar, né, nesse aprendizado uma oportunidade e procurarmos nos interiorizarmos, nos harmonizarmos, fazermos aquele silêncio íntimo para nos elevarmos em prece e passarmos para a nossa irmã. Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui estarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós e que a nossa irmã que fará uso da palavra receba a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Boa noite para todos nós. Cá estamos, então, para fazer o estudo da noite, com a tarefa sempre de passar a doutrina espírita, né? Nada nosso. Quem somos nós para reunir esses conhecimentos, né? Nós somos intérpretes, a gente estuda, lê e passa, nem sempre aprende muito como deveria, mas a nossa tarefa está aí justamente para nos fazer aprender, né? Eu e todos aqueles que procuram o Espiritismo. Eu sempre falo que nós que trabalhamos... Flavinho hoje está aí, ele não sei se ele lembra disso, eu sempre repito isso aqui, porque eu achava muita graça. Quando ele era pequenininho, o filho da Ângela, ele falava que a gente era metido de besta e vinha aqui para frente falar. Pois é, tem algumas pessoas assim metidas de besta que vêm, né, falar, porque precisa, de repente, mais do que qualquer outro que não está aqui falando para poder aprender, né? Vou ligar a bênção, porque daqui a pouco esquenta demais. Então, nós estamos hoje com a tarefa de fazer esse estudo da noite e trouxemos um assunto que já esteve aqui no início de 2013. Esse assunto veio para cá e nunca ele fica velho, né? Porque nem os 10 mandamentos, que tem muito mais de 2000 anos, está velho, né? Então, não vai ficar velho. E nós somos alunos muito reprováveis, né? Aí a gente tem que estar sempre ali ouvindo quase que a mesma coisa. E esse de hoje diz respeito ao livre-arbítrio, né? A nossa liberdade de escolha para que a gente possa despertar a nossa consciência. Porque ela é que vai estar sempre conosco. Onde quer que estejamos, ela estará conosco. Porque ela é aquela, é o nosso juiz, né? Está sempre conosco, onde quer que estejamos, em qualquer tempo, né? Aqui ou no além, estaremos sempre conosco, nós conosco. Então, isso aí é uma realidade. Mas eu gostaria de começar a nossa conversa com o áudio, isso também já veio para cá, não nessa palestra, mas já veio para cá, que Drummond de Andrade, ele fez uma releitura e uma reescritura do Alto da Lusitânia, de Gil Vicente, português. Ele escreveu isso em 1532. Eu não trouxe o Alto de Gil Vicente, é enorme, e sim a reescritura de Drummond. Até trouxe num discurso indireto
Pra gente não, porque senão fica muito chato a gente ficar reproduzindo fala. Mas é muito interessante. Então, olha só, Gil Vicente escreveu em 1532, em 1977, Drummond fez uma releitura. E a gente, parece que isso foi hoje, né? Parece que foi escrito agora aqui pra gente. E desde 1532 que está aí o mesmo pensamento. Bem, os personagens, tem 2 personagens, esse auto. Tem 2 personagens, um é todo mundo. Um dos personagens é todo mundo, é o nome de um deles. E o outro personagem é ninguém. Ninguém. E ainda tem... Nossa, que chave feia. E ainda tem, por conta desse diálogo aí, Belzebu, que vai fazer comentários às falas desses 2 personagens, todo mundo e ninguém. Então é assim, todas as vezes que eu falar ninguém é o nome do personagem, todo mundo também é o nome do outro personagem. Ninguém encontra um homem e pergunta de que ele está afim. E ele diz que está afim de coisas buscar que não consegue topar. Mas não desiste porque o cara tem de teimar. Ninguém pergunta seu nome primeiro de tudo, e ele diz se chamar todo mundo. E passa o dia e o ano inteiro correndo atrás de dinheiro, seja limpo ou seja imundo. Belzebu, aí vem o comentário de Belzebu aqui para nós, representando, né, aquela plateia de espíritos inferiores que nós temos como assistente das nossas ações e atitudes no mundo. Então, Belzebu faz o comentário dizendo: vale a pena dar ciência e anotar isto muito bem, por ser fato verdadeiro, que ninguém tem consciência e todo mundo quer dinheiro. Ninguém pergunta o que mais todo mundo procura, e ele responde que procura poder e glória. Ninguém diz que não vai nessa história, só que quer virtude. Amém. Belzebu comenta que o pai não se ilude e traça livro segundo, busca o poder todo mundo e ninguém busca virtude. Ninguém pergunta o que mais todo mundo deseja e ele diz que quer sua ação elogiada em todo e qualquer sentido. E ninguém prefere ser repreendido quando der uma mancada. Belzebu deixa por escrito o que querem lado a lado. Todo mundo quer ser louvado e ninguém levar um pito. Ninguém pergunta ao amigo o que mais ele quer e ele diz mais a vida, olé. Ninguém diz que não conhece a vida, mas a morte conhece bem. Belzebu diz que esta agora é muito forte e guarda para ser lida. Todo mundo busca a vida e ninguém conhece a morte. Todo mundo quer o paraíso, mas sem ter que se chatear, e ninguém suando para pagar suas faltas de juízo. Belzebu recomenda que sirva de aviso, que mais uma trança se escreve. Todo mundo quer paraíso e ninguém paga o que deve. Todo mundo diz que é vidrado em tapiar e que mentir nasceu com ele. E ninguém diz sempre a verdade, sem nunca chantagear. Belzebu bota anúncio na cidade deste troço curioso. Todo mundo é mentiroso e ninguém fala a verdade. Ninguém pergunta que mais todo mundo quer e ele diz que é bajular. E ninguém não joga confete. Belzebu adverte
que 3 mais 4 é igual a 7, o programa sai do ar. Lero, 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 currupaco, paco, paco. Todo mundo é puxa-saco e ninguém quer ser sincero. Isso aqui é um retrato, realmente, né, do nosso momento, dos nossos dias, né, dessa transição aí da Terra para um plano melhor. E nós fazemos parte desse contexto. Resta saber, cada um na sua consciência, se é ninguém ou todo mundo, né? Cada um de nós. Tá difícil, né? Tá difícil, mas um dia a gente chega lá. Esse trabalho de escolher bem, de pensar bem no que a gente está fazendo, né? Porque todo mundo aqui, né, tem uma conduta, faz escolhas que não vão levar a um bom caminho. E ninguém, é o contrário, já faz tudo direitinho. E nem se deixa levar por todo mundo. Aí entra aquela questão: o que posso fazer, então, para ficar mais como ninguém e menos como todo mundo? Cuidar de despertar a própria consciência, porque ela é que vai nos cobrar. Quando partirmos dessa aqui, alguns dizem para melhor, e nem sempre, né? É para melhor, mas quando deixarmos esse corpo físico aqui, nós vamos para uma dimensão espiritual, onde não existe o corpo para nos limitar, para servir de escudo, nada. Seremos expostos a tudo e a todos, principalmente a nossa consciência, que não tem mais como encobrir, né? E seremos cobrados por ela. Não tenhamos dúvidas disso aí. Se não despertarmos na vida que estamos desenvolvendo, vamos despertar quando deixarmos essa vida e adentrarmos na vida espiritual. E quanto mais cedo despertarmos, melhor. Melhor que seja agora. Porque deixar para depois acumula, né? Acumula dívida. Nós passamos aí por um processo todo aí agora, né? Eleitoral. E a gente pode até muito bem se localizar ali como ninguém e todo mundo. Né? Por quê? São as escolhas que nós fazemos baseadas nos próprios interesses. Enquanto fizermos isso, enquanto basearmos as nossas escolhas nos nossos interesses, principalmente os materiais, é o que nós, com quem nós convivemos, né? Com o que nós convivemos, nós vamos fazer escolhas ruins. Porque nem sempre aquilo que abastece o nosso interesse é o certo. Mas como, né, todo mundo está aí e pensa que está tudo bom, né? Porque está lá, né? Então está tudo ótimo. Fazemos escolhas por interesses próprios, esquecendo, né, que o todo é que realmente importa. É o que importa, não é o bem meu, é o bem comum. Não é o que é bom para mim, é o que é bom para todos. Assim é que deveria ser, né? Mas nós somos espíritos imperfeitos, inferiores, estamos num mundo de provação e expiação, e com certeza, se continuarmos sendo todo mundo, nós vamos permanecer muito tempo em planos de provação e expiação, até que a gente desperte a consciência. Aí vem 3 perguntas. Não é coerente que cada um de nós trabalhe para alcançar a própria felicidade? Não é lógico que devemos nos responsabilizar apenas por nossos atos? Não nos afirma a sabedoria do Evangelho que seríamos conhecidos exclusivamente pelas nossas obras? Isso é o que a gente aprende. Então, se é assim, tratemos
de escolher melhor. Escolher de acordo com o bem comum, porque nós não podemos ser felizes sozinhos. Nós dependemos de um todo, ninguém vive só. Fazemos escolhas desde a hora que acordamos, para não dizer desde a hora que nascemos, né? E todas as escolhas que fazemos, claro que se a gente faz uma escolha, a gente vai perder outra coisa. Quando escolhemos uma roupa para vestir, um lanche para tomar, né? Quando fazemos essas escolhas, nessas escolhas que nós fazemos, tem o trabalho de muita gente. Porque a gente não plantou o alimento que está comendo. Não é? A gente, muitas vezes, não confeccionou a roupa que está vestindo. Então, nós somos sempre dependentes. Essa é a beleza da convivência, da vida. É servirmos e sermos servidos. Não é? Então, a gente tem que pensar sobre isso. E parar de fazer, né, a nossa vida, as nossas escolhas, de acordo com a nossa conveniência. Porque nós vamos ficar estagnados em planos de provação, expiação, até que entendamos que não é por aí o caminho. A fase primordial da vida se inicia na total inconsciência. A partir de então, o princípio inteligente progride de maneira gradativa e constante, rumo a uma cada vez maior consciência de si. Não é? Nossa caminhada evolutiva é para despertar nossa consciência o tempo todo. Não é? Nós vemos num processo de vida se formando num ventre materno, numa figura em pequena escala, mais ou menos o que acontece com o espírito, não é? Com a caminhada do espírito. No início, aquele corpinho ali que nem existe, né? Que ainda é um ovo ali, um embriãozinho, está vivendo mais no reino mineral do que de outra forma, né? Juntando as células, o espírito com a ajuda do perispírito formando, né, aquele corpinho ali, ele vai se desenvolvendo, vai tendo durante todo o tempo assim, uma vida vegetativa, ele não tem consciência da sua existência, ele não tem consciência que vive, ele está sendo alimentado pela mãe, né? Então ele está ali caminhando vagarosamente até que ele reencarna. Então ele vai passando para o reino, ele vive como se fosse uma planta, depois ele já tem movimentos que ele já consegue fazer por si mesmo dentro da barriguinha da mãe, está entrando ali no reino, né, animal, podemos dizer, e no reino nominal ele entra quando ele nasce, quando ele reencarna. Ali o espírito se liga ao corpinho que já estava ligado através da mãe, pelo perispírito, formando aquele corpinho, e ele realmente encarna quando ele nasce. Então ele faz um percurso ali. Então ele no início, ele não tem consciência de nada. Depois ele desperta ali para o início da sua consciência, à medida que ele vai se desenvolvendo, vai adquirindo conhecimentos e vai aí podendo escolher, tendo capacidade de escolha. Então na fase primordial da vida, tanto do espírito, né, como da vida ali intrauterina, se inicia na total inconsciência. E a partir de então, o princípio inteligente progride de maneira gradativa e constante, rumo a uma cada vez maior consciência de si, isto é, a crescente iluminação de suas faculdades e atividades íntimas. As criaturas começam a notar, primeiramente, os princípios que lhes parecem vir de fora, né? É igualzinho o bebezinho lá na barriguinha da mãe, ele começa a perceber as coisas que vêm para ele ali, ele nem respira, ele nem consegue, né? Depois, no decorrer do seu progresso espiritual, percebe que tudo se encontra em sua intimidade. Não é o mundo que se transforma. O que acontece é que elas mudam de níveis de consciência, alterando o mundo em si mesmas. Né? Às vezes a gente vê que a gente mudou pensamentos, que a gente está fazendo um pouco diferente as coisas. Ah, mas é porque fulano se transformou, porque o mundo se transformou. Não.
Nós é que mudamos o nosso modo de pensar, nosso ponto de vista, nós é que operamos transformações em nós. E aí nós vemos o mundo com outros olhos, as pessoas com outros olhos, com outro enfoque. Leon Denis resumiu e estruturou de forma coerente, ele resgatou isso da sociedade druida, que diz que a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal, desperta no homem e, por fim, atinge vasta habilidade intuitiva na fase angelical, dando prosseguimento a seu processo evolutivo pelo infinito, né? Pelo universo infinito. Quer dizer, ad eterno, porque nós não vamos morrer, nós somos imortais. Rui Barbosa falou algo muito interessante, que também já citei aqui para vocês, assim: o Criador começa e a criatura acaba a criação de si própria. A segunda criação, a do homem pelo homem, assemelha-se às vezes em maravilhas à mesma criação do homem pelo divino Criador. Então, Deus nos criou simples e ignorantes, né? Ele nos criou para que nós operássemos essa criação, essa transformação, esse aperfeiçoamento, a evolução, por conta da nossa liberdade de pensar e de agir. Então, à medida que fomos nos desenvolvendo, crescendo, a gente foi tendo poder de escolha para, então, desenvolver a nossa moralidade. Ninguém pode escolher aquilo que não conhece, né? A alma desperta gradativamente para a maior de todas as responsabilidades, aquela que temos para com nós mesmos. Essa é a maior de todas as responsabilidades, porque nós estaremos conosco onde quer que estejamos, aqui ou no além, não importa. Os acontecimentos exteriores da nossa vida, tudo que acontece na nossa vida, né, que nós fazemos, tudo isso é o resultado direto de nossas atitudes internas, né, do nosso pensamento, que alicerça todas as nossas ações. A princípio, a gente pode até relutar, né, para assimilar essa ideia e entender esse conceito. Porque é muito melhor continuarmos a pensar e acreditar que somos vítimas indefesas de um poder maior, né? De forças que estão fora do nosso controle, do que achar que não, que podemos fazer alguma coisa, porque se der errado a gente vai ter que se responsabilizar. Então é melhor a gente se achar vítima de um poder maior, né? Só que não é bem assim. Existe um poder maior que controla tudo, mas nos deu livre-arbítrio para controlar a nós mesmos. Então, nós estamos no controle da nossa vida, sim. E Deus no controle de tudo. Efetivamente, somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos e depois os denominamos de fatalidade. Ora, fatalidade está muito bem explicado no Livro dos Espíritos, que é o momento da morte e o momento da chegada. Só isso. Até mesmo aquilo que nos acontece hoje e que nós chamamos fatalidade, aos olhos do mundo porque o que na verdade é uma fatalidade? É aquilo que a gente não pode mudar, é aquilo no qual a gente não pode intervir, não pode influenciar em nada. É o momento da chegada e o momento da partida. Ah, mas se eu me matar? Bom, não está no seu momento da partida. Você partiu, foi antes. O seu momento da partida você não poderia mexer. Tipo assim, chegou meu momento, eu tenho que ir. Não tenho o que fazer. Eu posso até tomar uma atitude e partir antes. Mas chegou meu momento de partir, eu tenho que ir. Eu não posso escolher mais isso aí. Então, quando nós não podemos fazer nenhuma interferência, aí a gente chama de fatalidade. Ah, mas se eu estiver passando aqui na calçada andando e um carro desgovernado subir na calçada e me matar, isso não é uma fatalidade? É uma fatalidade aos olhos do mundo, do meu também agora. Mas o que motivou isso?
porque houve algo que tenha motivado essa ação, esse acontecimento, senão não aconteceria, né? Então, fizemos escolhas quando viemos para esse mundo, escolhemos o gênero de morte, e quando fizemos essa escolha nós fizemos para fazer resgate de dívidas passadas. Então, hoje, eu não poderia mais escolher sobre isso, porque eu escolhi antes de nascer, que eu teria uma morte trágica, e aí um doido qualquer aí foi um instrumento para que isso acontecesse. Mas isso poderia ter sido evitado, não hoje, mas lá atrás, quando eu fiz algo indigno que tenha motivado a minha escolha para uma morte trágica hoje. Então, isso hoje não poderia ser mexido. Por isso que, aos olhos de agora, é uma fatalidade. Mas isso não precisava ser assim. Alguma coisa muito séria eu fiz que eu tive que escolher um resgate desse. Uma morte trágica assim. Então, na verdade, fatalidade, os espíritos estão certos. É o momento da morte e o momento do nascimento. Porque esse também a gente não pode escolher. Nós somos informados que vamos reencarnar bem próximo do momento. Ao desencarnarmos, nós vamos para a dimensão espiritual, vamos sair do estado de perturbação, fazer um balanço da vida que tivemos, ver os acertos e os erros que cometemos, e ali nós vamos esquematizando provas e expiações para resgatar o que estava errado. E vamos fazendo isso ao longo do nosso tempo na erraticidade. Quando estiver próximo de reencarnarmos, a equipe espiritual que se encarrega disso vai avisar que vamos reencarnar. Aí sim, a gente vai apresentar nossas propostas de provações e expiações, eles vão avaliar, né, se realmente a gente já pode cumprir isso tudo, e aí a gente vai vir para o mundo. Então, fatal mesmo, só esse momento, né? Agora, há pessoas que parecem perseguidas por fatalidades, né? Independentemente de sua maneira de agir. A desgraça parece que está no seu destino. E Kardec perguntou isso mesmo, né? A desgraça está no seu destino? E eles responderam, são talvez provas que devem sofrer e que elas mesmas escolheram. Ainda uma vez, levais à conta do destino o que é quase sempre a consequência de sua própria falta. Em meio dos males que te afligem, cuida que a tua consciência esteja desperta, pura, e te sentirás mais ou menos consolado, né? Quando acontece alguma coisa que nós não podemos, a gente faz a reflexão e a gente não pode se responsabilizar por aquilo, nos faz mais bem. Porque se a gente tem culpa, não é? Vamos imaginar, a gente pega um carro, pega um carro, se estoura em qualquer ponto aí, fica paraplégico, fica tetraplégico, né? Nem morre. Então, se eu tenho certeza que tive culpa naquilo ali, eu vou carregar uma culpa muito maior e o meu sofrimento vai ser muito maior. Mas se eu não tive nenhuma ação sobre aquilo, eu estava de carona e não sabia que a pessoa tinha bebido. Então eu estava ali, né, sem saber nada. E acontece isso, nós que somos reencarnacionistas vamos entender que nós estamos resgatando alguma coisa, que nós estamos provando alguma coisa. Mas vai nos aliviar saber que não fomos responsáveis, que não podíamos ter evitado aquilo, né? E quando nós somos responsáveis, a gente pode evitar, a dor é muito maior. Kardec comenta assim: as ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a vencer ou fracassar, segundo o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir os nossos fracassos à sorte ou ao nosso destino, do que a nós mesmos. Se a influência dos espíritos contribui algumas vezes para isso, podemos sempre nos subtrair a elas, repelindo as ideias más que nos forem sugeridas. Por isso que nem isso a gente pode fazer, culpar os espíritos, os obsessores. Um obsessor pode nos levar à beira do abismo, mas não vai nos empurrar. Nós que vamos pular. Já enfraquecidos, a gente acaba caindo, né? Mas nós deixamos isso acontecer.
Então, a gente abriu a guarda e deixou a influenciação chegar. Então, são responsabilidades divididas. Um obsessor não é responsável sozinho pela coisa que está nos acontecendo. Na 853, Kardec pergunta, Kardec obtém dos espíritos, fatal, no verdadeiro sentido da palavra, é só um instante da morte, aquilo que nós falamos, né? Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-nos. Então, a gente não tem como mexer nisso aí. A fatalidade aparente, que semeia males pelo caminho da vida e que a gente se horroriza, né? Não é mais do que a consequência do nosso passado, que um efeito voltado sobre a sua causa. É o complemento do programa que aceitamos antes de renascer, atendendo assim aos conselhos dos nossos guias espirituais para o nosso maior e melhor aproveitamento e elevação. Então, é inevitável para todos nós que estamos aí nessa caminhada, é inevitável para todos nós o fato de que vivemos invariavelmente escolhendo. E esse que é o problema, é o perigo da escolha impensada, é o perigo da escolha irrefletida, porque um minuto que podemos às vezes fazer uma escolha pode desgraçar a nossa vida inteira. Isso aí é muito sério. A condição primordial do livre-arbítrio é a escolha. Não podemos exercitar a nossa liberdade se a gente não puder fazer escolha. Para que possamos viver, torna-se indispensável escolher sempre. Desde a hora que a gente é criado por Deus, simples e ignorante. Ali entra a marca do Criador, que é a sua imagem e semelhança, que ele imprimiu em nós o poder de escolher, o poder de pensar livremente, à medida que vamos adquirindo conhecimentos. Nossa existência se faz através de um processo interminável de escolhas sucessivas. Sempre assim. Para que depois a gente não tenha que se arrepender. Quando o resgate vier, quando a consequência chegar, escolhemos, né? Então, Deus nos dá essa oportunidade de ser feliz ou infeliz. A gente que vai decidir. O amadurecimento, e esse fato é incontestável, por mais que a gente queira contestar, a gente não consegue. O amadurecimento do ser humano inicia-se quando cessam suas acusações ao mundo. Quando nós deixamos de culpar o mundo, de criticar os outros pela nossa infelicidade, pelo estado em que possamos nos encontrar, nós estamos amadurecendo. Porque ninguém realmente tem culpa. Nós somos vítimas de nós mesmos. Nós fazemos, nós escolhemos e nós temos que aguentar as consequências. Muitas vezes é importante entrar em crise. As pessoas têm até medo dessa palavra, né? Mas ela é ótima, crise. Crise quer dizer, vem do grego. Segundo os gregos, essa palavra tem como significado o estado das situações e ações quando em mudança. É isso que ela quer dizer. Quando em mudança, é uma crise. Então, digamos, um doente tá lá no hospital, mais ou menos. De repente ele entra em crise. Aí a crise é o quê? É aquele estado de diferenciação no estado anterior daquele paciente, que pode significar uma melhora ou uma piora. Não significa que se ele entrou numa crise, que ele vai morrer ou vai piorar. Pelo contrário, às vezes a crise que ele está tendo pode mostrar à equipe médica que ela está errada, que não é aquele diagnóstico, porque pode trazer um sintoma diferente, né? Então, ele pode, por causa de uma crise, ter a sua doença curada, né? E a atitude, ou pode entrar numa crise feia e morrer, né? Então, a crise é isso, é o estado quando em movimento, em mudança. Estar em crise é quando as coisas estão mudando de forma que não mudaram ainda, mas também não estão como antes.
Então ela é saudável, ela é sempre saudável. E com o passar da crise se saberá se mudou para melhor ou se mudou para pior. Então isso aí vai depender da situação, né? Crise no latim, crisis, também pode significar ruptura, término e separação. Muitas vezes essa é a solução, não é? Muitas vezes a solução é essa. Então a crise, a gente nem sempre, quando passa por ela ou entra nela, é uma coisa ruim. Agora, às vezes é necessário para dar um balanço na nossa consciência, para nos mostrar muitas vezes os nossos erros. Isso acontece quando se estabelece limites no nosso mundo interior. Precisamos dar limites, não só a nós, quanto também às outras pessoas. Os limites nascem das nossas decisões profundas sobre o que acreditamos ser nossos direitos pessoais. Então, isso é muito importante, né? Dar limites é muito importante. Assim, a gente consegue ter relacionamentos muito melhores. Aquele pai e mãe que não dão limite aos filhos perdem as rédeas da situação. Depois não podem nem reclamar se as coisas não saírem muito bem, né? Algumas criaturas aprendem desde a infância o senso dos limites com pais amadurecidos. Isso as mantém firmes e saudáveis dentro de si mesmas. E às vezes ao contrário. Às vezes são os pais que aprendem com os limites que os próprios filhos lhes impõem de alguma forma. Porque não necessariamente o pai tem que ser mais evoluído que o filho. Às vezes o filho é um espírito muito mais velho, que já viveu muito mais, que já tem aí muito mais conhecimento do que o pai. Outras, porém, quando atingem a fase adulta, não sabem como distinguir quais são e quais não são as suas responsabilidades. Porque nunca estabeleceram limites, nunca receberam limites. Aí fica muito difícil para operar o seu despertar de consciência, né? Limites são o portal dos bons relacionamentos. Tem como objetivo nos tornar firmes e conscientes de nós mesmos, a fim de sermos capazes de nos aproximar dos outros, sem sufocá-los e sem desrespeitá-los. Ser responsável implica ter a determinação para responder pelas consequências das atitudes tomadas. Responsabilidade é isso, é assumir as consequências da atitude que tomou. Isso vai nos ajudando a despertar ainda nessa vida. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser. Nós não podemos ser livres se formos irresponsáveis. Então, fomos criados para a liberdade plena. Deus nos criou para o bem supremo e para a liberdade plena. Mas liberdade plena só com muito conhecimento e responsabilidade. Senão a gente vai perder as rédeas, né? É a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e a sua moralidade. Uma pessoa irresponsável acaba se tornando imoral, acaba cometendo muitos enganos. E a noção de moralidade, ela é inseparável da de liberdade. Ninguém pode ter liberdade ampla se não for uma pessoa moralizada. Ela não pode ter essa liberdade. Tanto que quando a gente fala na questão de formas de governo, né? Deus me livre da anarquia. Bom, anarquia nem é forma de governo, porque ela não tem governo, ela é antigoverno. Né? Como que imaginemos nós, na situação de inferioridade que a gente se encontra, primando, colocando os nossos interesses acima de tudo, se a gente não tivesse leis para nos governar? Porque nem tendo a gente respeita, elas não adiantam nada, porque realmente para um homem correto, né, para uma pessoa correta, as leis são inúteis. Mas são inúteis também para o imoral, porque ele não segue, ele não respeita, não adianta nada. Para ele também é imoral, é inútil para o imoral. Então, no fundo, quando a gente ouve falar assim, o que é anarquia? Anarquia
é a compreensão da própria atitude e das próprias responsabilidades, sem que tenha que ninguém verificar e supervisionar. A pessoa é consciente daquilo que ela tem que fazer. E pronto. Né? Então, nós nunca estaríamos numa condição para isso aí, né? Porque essa noção de moralidade, ela é inseparável da noção de liberdade. Então, para que a gente tenha liberdade, a gente tem que ser moralizado. Senão, não pode, tem que ser cerceado, tem que ser limitado, né? Tem que ser supervisionado, porque senão vira uma bagunça, realmente. Aqui chegamos, então, a esse conceito de anarquismo, né? Quem dera que tivéssemos condições de ter uma sociedade anarquista, porque todos estariam conscientes dos seus deveres, das suas obrigações, das suas responsabilidades, e ninguém precisaria ser supervisionado. A responsabilidade é estabelecida, isso aqui é muito importante, ó, a responsabilidade é estabelecida pelo testemunho da consciência, que nos aprova ou censura segundo a natureza de nossos atos. Essa semana, ontem, mais precisamente, estava conversando com meu filho ao telefone e estávamos falando justamente sobre isso. Foi até o que me motivou a trazer esse texto para cá, sobre essa questão de reconhecimento de erros, né? Porque é aquela história, nós erramos, se a nossa consciência não nos reprova, é porque a gente não acha que errou, a gente acha que fez certo, que acertou. Aí é aquilo que vai ser uma escolha nossa também. Ou nós procuramos refletir diariamente sobre a atitude que tivemos durante o dia, para que a gente possa avaliar bem e não errar a mesma coisa no dia seguinte. Ou então nós vamos ignorar isso aí e no dia seguinte a gente repete, no outro também, e vai vivendo achando que está certo. Mas isso não fica impune, isso não fica assim. Porque mesmo que eu ache que eu esteja certa, se eu não tiver, a minha consciência vai me cobrar isso em algum momento. Eu vou adquirir conhecimentos que vão me mostrar que eu estou errada. E se eu não quiser reconhecer o meu erro agora, na minha vida atual, eu vou entrar na dimensão espiritual com esse problema, vou sair da perturbação da morte e vou encarar a minha vida passada num balanço. Aí eu vou ver que eu errei. Aí sim, é muito pior. Então é aquela história que ele me perguntou, quem garante para você que aquela pessoa pode reconhecer o erro dela? Eu falei, não, a mim ninguém me garante, e pode ser que ela não perceba agora, mas um dia vai, seja quando, nós somos imortais, e se tiver errado, se não tiver de acordo com a lei divina, se não tiver de acordo com os ensinamentos de Deus, aí está errado, e se está errado vai ter que um dia reconhecer. Não tem jeito, não tem outra saída. Nós fomos criados para o supremo bem, para a perfeição. Nós somos perfectíveis. Então não tem de onde escapar, não pode escapar isso. Quanto mais tempo a gente demorar para reconhecer o erro, pior. Mais nós vamos acumular, porque se a gente acha que está certo, vai fazer de novo. Né? Então vai acumular erro. Então quanto mais tempo demorar, pior. Por isso que a reflexão diária, ela é importante, o balanço diário, para que a gente não erre no dia seguinte a mesma coisa que errou hoje. Se a minha consciência, São Luís fala isso no Livro dos Espíritos, como posso saber se estou certo ou se estou errado? Coloca a análise da sua consciência. Se fosse outra pessoa que tivesse feito isso a você, você gostaria, você acataria e acharia certo? Se você acharia certo, é porque você então não errou. E se você não gostou, não gostaria que a pessoa fizesse, então não está certo. Ah, mas aí entra aquela questão, mas o outro pode querer para mim o que eu não quero. Tudo bem, mas aí ele não vai estar errando, porque ele está querendo para ele também, então é o melhor. Quer dizer, ele está numa escala
ainda que ele não conseguiu chegar a um patamar alto de evolução. Então, na evolução dele, ele acha que ele está certo. Mas vai chegar um momento que ele vai aprendendo, conhecendo, se desenvolvendo, ele vai ver que ele errou. Aí ele vai ter que consertar, né? A melhor coisa do mundo, a melhor coisa que a gente pode ter é botar a cabecinha no travesseiro à noite, deitar e dormir em paz. Sem ter nada te reprovando, porque se tiver, procura consertar. Porque se não consertar, aquilo vai ficar pior, vai doer mais depois, mais para frente. É igual sujeira debaixo do tapete. A sensação do remorso é uma prova mais demonstrativa que todos os argumentos filosóficos. Todos. Nada pode ser mais reconfortante por causa dessa dor que vai causar e a gente vai se corrigir. Por quê? Se houve remorso, houve reconhecimento do erro. E havendo isso, é um passo para o acerto. Pior quando não tem remorso e a pessoa está errada. Porque aí vai demorar, né? Pode ser que não tenha remorso porque ela esteja certa. Mas se não tiver, o remorso vai auxiliá-la a acertar. Ser responsável é decidir por si mesmo para onde ir. E principalmente descobrir a razão de ter feito aquela escolha. Isso que importa. A razão do próprio querer. Eu decido que vou para lá, mas eu vou por quê? Eu vou por isso, por isso e por isso. Isso é muito importante. Não existem vítimas da fatalidade. Nós é que somos os promotores do nosso destino. Somos a causa dos efeitos que ocorrem em nossa existência. Não tem jeito. Nós somos os responsáveis. Sempre falo que eu adoro essa frase de Mário Quintana, porque quando eu estou querendo culpar alguém, eu logo lembro dela. Mário Quintana que disse, né, continua dizendo nos seus livros, o pior dos nossos problemas é que ninguém tem nada com isso. Quando eu quero culpar alguém, eu penso nisso. Realmente. Que culpa o outro tem? Ah, mas ele que fez isso. Ah, mas não foi sozinho. Né? Nada acontece na nossa vida por acaso, né? Aceitar o princípio da responsabilidade individual é estabelecer limites descomplica a nossa vida, tornando-nos cada vez mais conscientes de tudo o que acontece ao nosso redor. Né? Então, quando a gente impõe os nossos limites, a gente corre muito menos risco de ser magoado, de ser ofendido, de se aborrecer, de ofender, de magoar, porque a gente impõe limite, não é? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na página sobre o dever, que eu adoro também, e eu descobri ali que o dever moral tem fim. Quando ele começa, quando ele termina. O dever moral começa quando ameaçamos a felicidade de alguém. Aí vem a tirada de campo e não colocar os interesses próprios acima de tudo, né? Então, ele começa quando ameaçamos a felicidade de alguém. Quando é que ele termina? Quando não gostaríamos que ninguém transpusesse com relação a nós. Tá vendo? Isso é o limite. Isso é o limite. A gente tem que reconhecer. Ah, então não posso ajudar se a pessoa não quiser? Bom, dependendo da ajuda que você está querendo dar, que ela não quer receber, não pode. Mas não posso fazer nada? Pode. Orar por ela, se servir de terceiros, como Deus faz conosco. Quantas vezes Deus utiliza aí os nossos amigos, os nossos parentes, pessoas que às vezes a gente nem conhece, para nos auxiliar num momento de dificuldade. Então a gente pode, só não pode invadir a privacidade de alguém que não deseja, porque ele está impondo os limites dele. E isso a gente tem que respeitar. Quando selecionamos um determinado comportamento, cujo resultado é possível prever, quando a gente faz uma escolha e a gente sabe o resultado dessa escolha, estamos também escolhendo esse mesmo resultado. Claro, e obviamente devemos aceitar as responsabilidades de tal fato. Isso é óbvio, só que a gente não pensa dessa maneira na hora que a gente faz as bobagens da vida da gente. A gente não está vendo que vai semear vento, vai colher tempestade. Não tem jeito. Né? Não tem jeito. Então, aquilo que a gente faz, a gente vai ter que aguentar as consequências de todas as escolhas que a gente faz na vida. Somos responsáveis pela maneira como nos relacionamos com as pessoas,
com os nossos, né, consortes, né, marido, mulher, pais, parentes, amigos, filhos, certamente ninguém nos obriga a agir desta ou daquela forma. A gente age da maneira que a gente acha certo. A gente faz as escolhas que a gente quer fazer, né? Aí depois não pode reclamar, não tem como. Porque nós mesmos escolhemos diante da exigência de alguma coisa que nos convém, ou seja o que for. E ainda que outros tenham dado a ideia, a gente fez porque quis, né? Outro pode sugerir e a gente faz se quiser. Respondemos por tudo que experimentamos em nós mesmos, enfim, criamos nossa própria realidade. Nós criamos a nossa própria realidade. Isso aí é fato. A gente aprende no Espiritismo e vai constatando isso ao longo da vida, com os acontecimentos nossos, né, em nós mesmos ou naqueles que nos cercam. Na questão 860 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: pode o homem, pela sua vontade e pelos seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e vice-versa? Eles respondem assim: pode. Pode. Então, olha, pode, ele pode mudar então a sua situação? Pode. Se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Porque a grande escolha foi feita ao reencarnarmos, quando estávamos para reencarnar. Essa foi a grande escolha. Depois aqui, a gente pode fazer mudanças, porque nós não temos destino, nós temos desígnios. Na figura das provações e expiações que escolhemos, na escolha das provas. Agora, como nós vamos reagir diante dessas provas que escolhemos é que é o fato. Somos livres para aceitar ou não, para nos revoltarmos ou não, né? Então, somos livres para isso. Então, eles dizem, pode ser essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento nessa sequência de vida que o espírito tenha escolhido. Aí eles dão uma recomendação aqui, ó. Acresce que para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o único objetivo da vida. Então tá aqui, ó. O único objetivo da vida é fazer o bem. Facultado-lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Então, se nós usamos da nossa ação, do nosso conhecimento, para evitar um grande mal, ainda que aquilo não estivesse dentro do nosso esquema, é válido, claro, deve inclusive ser feito. Assim sendo, os espíritos sábios afirmam que a mudança de nosso destino somente ocorre quando realmente assumimos as responsabilidades por nossa vida, usando de determinação e vontade. A transformação, entretanto, não é realizada de um momento para o outro. Ninguém vai se tornar bonzinho de um momento para o outro. Isso não existe. Assim como a terra não vai ficar purificada de um momento para o outro. De forma nenhuma, né? Não se trata de um simples querer caprichoso. Em verdade, é o produto de uma sequência de escolhas ao longo de inumeráveis experiências e acontecimentos. O indivíduo que não aceita a responsabilidade pelos seus atos e constantemente cria álibis e recorre a dissimulações, culpando os outros, é um indivíduo imaturo. E nós vimos que maturidade acontece quando a gente para de criticar os outros pelos nossos erros, né? A aprendizagem pode acontecer de forma consciente ou inconsciente. Consciente quando a gente procura e aprende. Inconsciente quando vem pelo mal. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Isso aí é fato. Como a gente está chegando já ao finalzinho ali, vou pular algumas coisinhas aqui, para que a gente veja a outra parte finalzinha aqui, que é muito importante, né? Paulo, em carta aos Efésios, no capítulo 5, ele escreveu assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, andai prudentemente, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos,
mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vamos esperar estar em cima de uma cama, doente, com uma doença terminal, ou perder um afeto querido, para a gente ficar fazendo balanço na nossa vida. Não vamos esperar por isso, não. Porque é muito doloroso. É muito doloroso. E quase sempre acontece assim. Porque nós nos achamos potentes, donos das situações. A gente se acha. E a gente não é nada. A gente está em processo evolutivo. Né? O corpo é tão frágil, qualquer coisa nos mata. Um mosquitinho daquele nos mata. Pega uma dengue hemorrágica e morre. Que fortaleza é essa? A nossa fortaleza é espiritual, é moral. É essa que a gente tem que desenvolver. E deixar para pensar nessas coisas, a hora que o corpo estiver lá ruim, não vale a pena. É muito mais dolorido. Porque todos nós vamos passar pelas nossas tristezas. Nós temos, cada um tem sua cruz para carregar. A gente não sabe qual vai ser o nosso dia de amanhã. Mas mudar, encarar situações é sempre doloroso. Carl Jung diz o seguinte: não há despertar de consciências sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por iluminar figuras de luz. Por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Isso é um fato, né? A doutrina espírita dá-nos uma visão mais ampla sobre o assunto, permitindo-nos confirmar a revelação maior de Jesus. Deus é Pai Celestial, de infinito amor e misericórdia, que trabalha incessantemente pela felicidade de seus filhos. Então, quando a gente recebe, às vezes, uma dor, uma coisa, não foi Deus quem mandou. Ele apenas nos deu oportunidades de escolher melhor, escolhemos o pior e temos que assumir as consequências da escolha que fizemos. O Espiritismo resolve com propriedade a questão das desigualdades, dos sofrimentos, das desgraças, informando que a Terra é um planeta habitado por espíritos em estágios primitivos, né, de evolução. Somos inferiores, temos que admitir isso. Isso não muda. Isso não é num futuro distante, isso é agora. O que plantamos, nós vamos colher. Não vamos achar que vai demorar, não. Não vai demorar, não. Pode ser muito mais rápido do que o que a gente pensa. O resgate de algo que fizemos. E aquela frase, aqui se faz, aqui se paga, é verdadeira. Se não for agora, vai ser na próxima ou nas próximas. Mas é nos mundos materiais que isso acontece. Somos senhores do nosso destino, mas submetidos às leis divinas, que determinam colher o que plantamos. Então, temos liberdade, mas ela é relativa. O livre-arbítrio é relativo. Não podemos escolher sempre, plenamente, porque não temos capacidade ainda para isso. Então, Deus nos deu o poder de escolha, mas a necessidade de conhecermos para poder operar boas escolhas, sermos elegantes. Né? Elegantes. Essa palavra quer dizer legere, saber escolher, escolher bem, elegante, elegere, escolher bem. Então sejamos elegantes nas nossas escolhas, façamos boas escolhas. Somos senhores do nosso destino, somos julgados por nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, a cada momento. Experimentando inelutavelmente, não tem jeito, não tem barganha. Felicidade ou infelicidade? Boa escolha, felicidade. Má escolha, infelicidade. A existência terrestre, com as exigências de subsistências, a necessidade do trabalho, a imposição do sofrimento, os conflitos de relacionamento, as surpresas das fatalidades, as situações dramáticas que se apresentam para a gente, tudo isso funciona como uma lixa grossa a desbastar nossas imperfeições mais grosseiras. Né? Isso vai nos fazendo despertar a nossa consciência. Em favor da nossa evolução, operam leis naturais
que um dia serão reconhecidas pela ciência oficial, né? Destacamos 3 principais. Reencarnação. As experiências na carne serão repetidas tantas vezes quantas forem necessárias até que a gente aprenda as lições da vida. Lei de causa e efeito. Colheremos invariavelmente aquilo que plantamos, o fruto de nossas ações, aprendendo a distinguir o certo do errado, o que nos é lícito ou não fazer. Tudo nos convém. Tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Está lá também no Evangelho. E a terceira lei, a sintonia psíquica. Somos inspirados e conduzidos por influências espirituais que podem nos prejudicar e podem nos precipitar no abismo ou nos elevar às alturas, mas sempre de conformidade com o rumo que nós vamos imprimir à nossa vida. Então, nós que escolhemos as nossas companhias, se a nossa sintonia psíquica estiver ruim, nós vamos atrair espíritos inferiores. E se estiver boa, nós vamos atrair espíritos superiores que vão nos elevar às alturas. Tudo isso para vencer o egoísmo e nos preparar para a vivência do amor e a lei suprema de Deus, que equilibra o universo e sustenta a vida. Para então alegrarmos-nos com o doce sabor da vitória. Não a vitória de Pirro, né? Mas uma vitória do bem sobre o mal, né? Pirro foi um general grego que ele fazia de tudo para poder vencer as suas guerras. Inclusive, ele tinha livros, né, editados sobre guerra. Embora tenha sido esse guerreiro hábil, não é lembrado pelos seus feitos, mas por um comentário que deu origem à famosa expressão vitória de Pirro. Combateu os romanos em defesa de uma colônia grega no sul da Itália, em Tarento. Ganhou, mas foram tantas as suas baixas que quando estava sendo homenageado, falou amargamente: mais uma vitória como esta e estaremos perdidos. Então não levou, né? Ganhou e não levou. Mas aí a nossa vitória sobre o mal não será uma vitória de Pirro, será uma vitória de fato, porque ela vai estar baseada, endossada pela nossa compreensão, pelas nossas atitudes, pela nossa vontade de acertar e de querer realmente evoluir e despertar cada vez mais a nossa consciência. Muita paz para todos.